Estamos de volta com o programa A Velha Nova Friburgo. O nosso convidado hoje é Giovanni Faria, mas o programa é em memória de seu pai, Francisco Faria. E, Giovanni, você falou que seu pai trabalhou na Rádio Friburgo, a Rádio Cipó. Só para dar um esclarecimento à população, chamava Rádio Cipó porque a rádio pegava em qualquer lugar, né? Disse que pegava no ferro, você estava passando roupa, no chuveiro, pegava a rádio, também no cipó, que é uma coisa assim bem antiga, né? Então, a gente vê, como você fala assim da sua trajetória profissional, né, nas organizações de Globo, e a gente vê que você tem, né, um DNA de família na área de comunicação. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa passagem do seu pai pela Rádio Friburgo. O meu pai, meu pai era o sétimo de 10 filhos do casal Joanico, né, Pinto de Faria, e da minha avó, Dona Edith, uma família de origem portuguesa, da Ilha da Madeira, uma família que tem como característica muito forte o sentimentalismo, é uma família que tem uma emoção sempre aflorada. Meu pai sempre foi assim, meu pai, desde cedo me lembro das coisas que ele escrevia, dos versos que ele declamava, dos textos que ele fazia de forma brilhante, e cantava muito bem, tinha uma voz muito bonita. Por conta disso, meu pai trabalhava meu pai trabalhava na fábrica de rendas ARP, né? E depois que ele saía da fábrica de rendas, ele ia fazer uma espécie de bico na Rádio Friburgo a partir das 6 horas. Ele começava lendo um noticiário, depois vinha o intervalo da Voz do Brasil, e à noite ele fazia um programa mostrando músicas especiais, tinha um programa chamado Músicas para Ouvir e Sonhar, tal. Então, essa característica dele ser uma pessoa muito sentimentalista, de gostar da língua portuguesa, de gostar de música, de ser profundo conhecedor de música e de literatura. Eu tenho referências, por exemplo, Ricardo Cravo Albim, que é um dos maiores historiadores de música do Brasil, que foi amigo de meu pai, e eu sempre que o encontro no Rio, ele sempre faz referência a meu pai. Nossa, seu pai era uma memória absurda em relação à música. Então, todos esses elementos aqui, bem trabalhados, eu posso dizer isso porque hoje sou um professor, esses elementos bem trabalhados num profissional, ele tornam aquele profissional um ser de comunicação. Porque não basta você falar bem, não basta você se comunicar de maneira correta, há uma série de outros elementos que você precisa agregar para ser um bom profissional da comunicação. Isso ao longo da minha vida, eu olhava e apostava em alguns jovens, dizendo, olha, esse rapaz tem talento. Não, mas ele é muito... Não, mas calma, a gente tem que trabalhar, tem que lapidar, até que vai se tornar um profissional de qualidade, que é o que o mercado quer e o que a gente procura em tempo integral, pessoas de boa qualificação. Então, toda essa característica do meu pai, ela foi um pouco mambembe, ela não foi trabalhada. Meu pai viveu muito pouco, 44 anos apenas, não teve as oportunidades que eu tive, não teve as experiências que eu tive para se tornar um belo profissional, mas ele tinha todos esses elementos. Sabia falar, sabia argumentar, usava a voz de uma maneira muito correta, era uma pessoa de uma capacidade de improvisação muito grande. Aqui em Friburgo, não só na Rádio Friburgo, mas em eventos políticos, em eventos da fábrica de rendas, ele sempre era um apresentador, ele sempre usava aquele tom de voz grave dele para fazer as apresentações. Tudo isso, evidentemente, que até inconscientemente foi me formando. E eu, como já disse, mas enfatizo com todo prazer, assim, eu sou talvez o produto um pouco mais bem acabado do que o meu pai foi. Eu sou uma mera, se podemos dizer assim, continuação daquilo que ele gostaria de ter sido e não foi. Então, esse programa me emociona por falar do meu pai, exatamente por esse aspecto da continuidade, assim, sabe? Eu não herdei do meu pai um consultório ou uma empresa que eu tocasse, não, eu o herdei. Eu herdei as suas características, eu sou muito semelhante, eu sou uma pessoa de um sentimentalismo exacerbado, eu sou uma pessoa que a música mexe comigo de uma maneira profunda, que a literatura me faz vibrar e sofrer na mesma intensidade. Então, eu acho que esse processo de continuidade, assim, ele foi muito importante. Meu pai, na Rádio Friburgo, ele teve as suas experiências como locutor, mas, evidentemente, se fosse nos dias atuais, ele poderia ser muito mais bem
aproveitado e o talento se revelar de uma maneira muito mais evidente, né? Você se lembra do programa, Juca, que ele fazia? Me lembro, eu fui criado junto com o pai dele, com a família toda. E eles são uma família, isso que ele está falando, ele retratou e ele fala muito bem que ele teve uma formação muito boa no Colégio Anchieta, depois nas faculdades no Rio, é um professor da PUC, né? E a gente vê como que ele fala com sentimento, isso é muito importante. E eu fico, essa família Pinto de Faria, Janaína, ela é tão importante na parte esportiva também. Você está falando da rádio, mas na parte esportiva eu conheci todos eles. O Rostan era o mais velho, certo? E era jogador de futebol do Friburgo. Depois o Jael foi considerado um dos maiores craques do futebol de Friburgo, Jael. Aí mais tarde veio o Joãozinho. Depois um que foi a seleção olímpica brasileira, chamava-se Larry Pinto de Faria. Ele jogou no Friburgo e teve dos jogos dele que o Friburgo ganhou de 20-0. E o Larry teria feito 15 ou 16 gols. Esse Larry saiu daqui consagrado em Friburgo e foi jogar no Fluminense do Rio. Do Fluminense ele foi à seleção brasileira e disputou as Olimpíadas de Helsinki. Foi um destaque, veio, o Internacional contratou, ele foi para o Rio Grande do Sul e lá ele foi tudo, ele foi rei de Porto Alegre, foi vereador, deputado, e um dos homens mais queridos, não é, Gustavo, na história. Aí essa família é tão importante no esporte, aí depois vem o Gustavo, o Luizinho, o pai dele, né, o Chiquinho, que foi meu colega de tiro de guerra. E interessante, Giovanni, eu jogava futebol no Colégio Anchieta e o Anchieta dava um destaque muito grande ao futebol. E teve um determinado momento em que o Colégio Anchieta foi disputar com os Anchietas, os colégios jesuítas do Brasil, um campeonato brasileiro da Companhia de Jesus, dos jesuítas. E esse campeonato foi no Mineirão, em Belo Horizonte, e foi o Colégio Santo Inácio do Rio, que era um timaço, o Colégio São Luís de São Paulo e o Loyola de Belo Horizonte. E em Friburgo, nós fomos a nossa garotada aqui do Colégio Anchieta de Friburgo. E nessa seleção, Giovanni, tinha seu tio, Luizinho. Luizinho era o center-half do time e eu era o centroavante. E o Colégio Anchieta ganhou o campeonato, nós de Friburgo, ganhamos esse campeonato da Companhia de Jesus lá em Belo Horizonte. Foi a primeira vez que eu joguei no Mineirão. E fiquei tão feliz, né? Porque foi uma turma boa de Friburgo. Uma família muito grande, né? Assim, a minha avó teve 10 filhos e isso, o mais novo, que é o Manuel Pinto de Faria, né? Isso se multiplicou numa família imensa. O meu pai se casou com uma pessoa da família Turler, tá? A minha mãe, Shirley Turler, também uma família de origem suíça e que é muito grande, que se multiplica. Então, os encontros de famílias são gigantescos. Nós fizemos, logo depois do 11 de setembro de 2001, quando o filho do Larry Pinto de Faria, meu tio, estava presente lá nas Torres Gêmeas. Ele trabalhava no 38º andar de daqueles prédios, né? Depois que ele se salvou daquela tragédia, nós fizemos o encontro da família Pinto de Faria aqui em Friburgo, em 2002, ou final de 2001, não me recordo exatamente, e nós reunimos em torno de 600 pessoas. Poxa. Ou seja, houve uma multiplicação em PG. A família hoje mas assim, aquele núcleo que marcou Friburgo nos anos 30, 40, 50, especialmente pelo que você falou ali, aquele entorno do açougue da Rua 7, o açougue mais antigo de Friburgo. E a participação de todos esses filhos e os primeiros netos do meu avô no futebol, especialmente ligados ao Friburgo Futebol Clube, né? Tudo isso é um marco muito grande de Friburgo. Por onde eu passo, onde eu vou, com pessoas que eu converso, as pessoas um pouco mais, com um pouco mais de idade assim, sempre fazem referência e criam um imaginário na minha cabeça da importância que a família teve numa época determinada de Friburgo, em que o futebol era uma coisa central. Eu ainda me lembro de um campeonato
de futebol de Friburgo, com 8, 10 times, narração, transmissão por rádio, os campos do Friburgo, aqui do Fluminense na época, do Filó, do Bom Jardim, lotados, o campo do Esperança. O Friburgo tinha uma efervescência esportiva e também musical por conta da Rádio Friburgo muito grande. Essas coisas evidentemente e naturalmente mudam, né? Hoje o cenário é diferente. Mas assim, o meu pai nunca foi a figura central dessa família, assim, como você disse. Você tinha a figura folclórica do Rostam, você tinha o Larry, um campeão brasileiro com a seleção em Helsinki, na Finlândia. Você tem essas figuras destacadas, o Jael, que foi um brilhante jogador de futebol. Você teve todas essas pessoas. O meu pai, Gustavo, né? O próprio Gustavo, sabe, um capitão da PM, um dentista de renome em Friburgo. Então, a família é muito bacana, né? Eu acho que a essência da nossa vida é a família. Quando você olha e vê a variação de atuação de cada um, né? Como cada um se desenvolve, cada um cresce, assim. É muito bacana, porque isso é uma lembrança que eu tento passar para os meus 3 filhos e tento passar para outras pessoas para que se preserve, porque a perda é inevitável, né? As coisas vão escorrendo entre os nossos dedos e você, de uma hora para outra, quebra o elo que transmite a história para frente, assim. E a história de Friburgo, a história da minha família, a história das pessoas que conviveram, ela tem um valor inestimável, não pode se perder em hipótese nenhuma, né, Janaína? Uma historiadora... Eu fico impressionada que essa memória, né, que o Juca tem de pessoas, de família, de atividades, isso é uma coisa que não existe mais, né, Juca? A gente tem que deixar isso aqui registrado, porque ninguém mais vai saber reproduzir isso, né, do seu tempo. O Vinícius fala... Não vai ter essa memória, né? O Vinícius fala nas memórias de mundos anteriores, assim, quando eu venho a Friburgo, eu tenho quase que um embate, digamos assim, positivo, no ponto de vista positivo, com meu irmão Ricardo, que é 1 ano e meio mais novo do que eu, porque a gente faz um exercício de puxar pela memória, assim, as coisas. Ontem, por acaso, quando eu cheguei a Friburgo, fui visitar o Colégio Anchieta e tantas lembranças da sala que eu estudei 43 anos atrás, quando eu saí do colégio, sabe, onde eu pegava a bola para jogar futebol, o que aconteceu comigo. Então, essas coisas, elas precisam ser provocadas, elas precisam ser reativadas, revividas a cada momento. Então, eu faço com meu irmão um exercício que a minha família toda conhece, da gente puxar pelas coisas mais antigas, tentar lembrar a posição, as pessoas, como é que era, o carro, a cidade, a praça, a rua, todos esses elementos. E isso, eu acho que cria dentro de você um metabolismo assim, de euforia, de felicidade, de agradecimento, de preservação muito interessante. Eu acho que a gente não pode ignorar o passado. Não vivamos presos a ele, de forma alguma. A gente caminha para frente. Mas a gente não pode ignorar que a gente teve uma bela trajetória, uma bela história. E nossos filhos, descendentes, seja lá quem for, precisam saber e conhecer isso também. Até porque que a gente vê que muito do que nós somos hoje é fruto, né? Você conta aí, assim, eu fico imaginando o ambiente que você viveu e como é que isso foi agregando, né, na sua vida. Como é que é importante, assim, essa formação até indireta, né? Que seu pai nunca provocou em você, nunca imaginou que um dia você fosse um profissional ao ponto que você chegou. Mas foi esse ambiente de família, né? Que você foi captando, né? Janaína, a gente lapidou, né? Exatamente. A gente tem um pouco do DNA, mas eu acho que o ambiente, as circunstâncias, o momento é que nos fazem de alguma forma caminhar, assim. Então eu uso todas as dificuldades que eu tive no passado, todos os atropelos, os obstáculos, assim, como forma de avançar, né? Sempre avançando uma casinha, lentamente, sem pressa. A vida não precisa ter pressa. Eu hoje sou uma pessoa que o meu principal hobby é fazer o caminho de Santiago de Compostela todos os anos, onde eu caminho 1000 quilômetros a pé, sem que me canse, sem pressa, sem necessidade de atingir o alvo. Porque, como eu sempre digo, o caminho é a trajetória, não é a chegada. Chegar é a antítese da coisa, sabe? Você
quebra até o clima. Então, a vida da gente é o que a gente vive passo a passo, não é o objetivo que a gente alcança lá na frente. Eu gosto muito de curtir as coisas dessa maneira, viver a vida dessa maneira, como se fosse o caminho de Santiago de Compostela, em que eu valorizo muito mais o meio do que propriamente o fim que a gente vai atingir. Giovanni, eu estava lembrando aqui também da sua tia Juraci. A Juraci, ela foi, vendo essa veia artística que a família tem, o Rostan chegou a ser comentarista esportivo da Rádio de Friburgo, e ele era a pessoa mais bem-humorada, Janaína, que nós tínhamos na nossa Rua 7. Rua 7, Avenida Euterpe e Village sempre foram integrados. E o Rostan, ele era uma figura folclórica e uma figura inteligentíssima. Eles têm uma capacidade, toda a família. E a Juraci também foi cantora, assim como a sua irmã, a Monique, né? A Juraci cantava na Rádio Friburgo, certo? E com uma habilidade imensa, sabe? Então, quer dizer, eles têm tanto o esporte, o futebol, como também esse lado artístico da nossa Rádio de Friburgo, né? A rádio que consagrou tantas pessoas de destaque, como o Giovanni, que foi se destacar na Rede Globo, dirigia a CBN. Friburgo, a Rádio de Friburgo, teve o Jorginho Abicalil, o maior genguista do Brasil, o próprio Mário Antônio Tulha, o Edmo Zarif, olha só, o Rosenberg, Carlos Rosenberg, de ouro do o rádio, Fernando Bonan, né, mais recente. Quem eu tive a oportunidade de levar para a Rádio Globo, quando eu era diretor da Rádio Globo, eu levei o Fernando Bonan, que é meu amigo de infância, para ser narrador esportivo lá. Eu tenho uma passagem na minha vida como diretor da rádio, em rádio, muito interessante. Eu entrei na rádio exatamente... o Zarif era um ídolo meu, assim. Eu sempre admirei muito o Zarif, e não só pela sua voz, mas pelo seu caráter, personalidade. Mas eu nunca trabalhei com o Zarif. O Zarif faleceu no final de dezembro, 27 ou 28 de dezembro de 1999, e eu ingressei no Sistema Globo de Rádio exatamente 4 dias depois. E eu cheguei aos estúdios, ao ambiente da Rádio Globo, naquele vácuo deixado pelo Zarif. E ao longo de meus 14 anos dentro do Sistema Globo de Rádio, um dos meus maiores prazeres era entrar nos estúdios e coletar, ou ainda em rolos, ou já em fitas, ou em MD, o material gravado pelo Zarif, programas, as vinhetas que ele gravava, aquela coisa assim, sai da frente, futebol é com a gente, sabe, tudo que ele ensaiava, aquele grito de Brasil, que ele fez dezenas de vezes até atingir a perfeição. Então, tudo isso me fez assim, um profissional cada vez mais amante do rádio. E já muitos anos depois do Zarif ter falecido, eu já não tinha mais contato com as 2 filhas dele, mas eu liguei para uma das filhas dele, porque eu pus na programação da Rádio Globo, na abertura do futebol, novamente a voz do Zarif. Então eu pedi permissão à família para que eu usasse a voz de uma pessoa que já tinha partido dessa vida como a voz de abertura. E é exatamente isso que eu citei aqui há pouco. O futebol da Rádio Globo abria a jornada esportiva às 2 horas da tarde, com a voz do Zarif, assim, domingo é dia de futebol, o seu domingo da Rádio Globo, sai da frente. Ou seja, eu quis valorizar a voz do Zarif, primeiro por ser um friburguense, segundo por ser um amigo, terceiro por ser amigo da família dele toda, enfim, porque eu acho que esses talentos, essas pessoas de Friburgo aqui, todas que você citou, e muitas outras que a gente está, evidentemente, esquecendo aqui, Friburgo é um celeiro. Eu não tenho dúvida nenhuma hoje, como professor da PUC, e esses anos todos como executivo de jornal, de rádio, eu sempre olhava com outros olhos quando eu via que a pessoa era proveniente dessa terra. Tem alguma coisa que eu não sei explicar, que empurra abaixo, serra abaixo, os talentos. Isso é verdade. Que ótimo. Então tá, nós vamos fazer só um breve intervalo e daqui a pouco nós retornamos com a Velha Nova Friburgo.